Tecnologias como automação, sensores IoT, inteligência artificial e Big Data podem aumentar a produtividade na indústria em até 58%. Também garantem estabilidade na manutenção, redução de custos, entre outros benefícios. Quer saber mais? É só continuar aqui com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mafelo Visoto com você em mais uma edição do Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Hoje eu tenho um enorme prazer de receber aqui dois convidados. A Camila Nassor, que é analista de planejamento técnico da divisão CNC. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite por estar aqui hoje. Muito bem, a gente se encontrou na FISPAL e a gente já falou, a gente precisa fazer uma entrevista, né? Aí eu acabei vindo, né, vindo da primeira aqui da divisão do CNC, então já estou aqui para a gente fazer um bate-papo bem legal hoje. Perfeito. E também aqui comigo o Thiago Caetano, que é gerente de serviços também da divisão CNC. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né, e vamos contribuir aí com informações para o mundo da tecnologia e produtividade na indústria. Muito bem. Quero começar falando sobre a área de CNC, porque às vezes o pessoal que está assistindo nunca ouviu falar, né? Então, que vocês se apresentem e falem um pouquinho sobre a área. Tá. Bom, meu nome, como já formado, né, Camila Nassor. Eu sou graduada em Engenharia Elétrica e a gente está atuando na divisão de CNC da Mitsubishi Electric, que a gente tem duas divisões, uma de automação e para a linha de produtos mais focados em robô, a parte de inversor, e a nossa divisão que é de CNC. Então, a nossa divisão atua com pós-vendas, então a gente tem nosso centro de reparo, assistência técnica, suporte ao cliente, ao dealer, né, ao vendedor de máquina, e com todo o foco na parte de CNC, que é o comando numérico. Então, vou deixar também agora um pouquinho o Thiago falar mais um pouquinho. Sim. A divisão de CNC hoje no Brasil, basicamente, ela é uma divisão de service, né, de serviços. A gente está aqui para dar suporte a todos os equipamentos que são importados com o nosso comando, né? Então, hoje, diria para você que 95% de todos os equipamentos que a gente distribui são importados, né? Eles podem ser importados do Japão, importados dos Estados Unidos, da Alemanha, né? São máquinas que vêm com o nosso comando, onde a gente vai ter todo um suporte aqui no Brasil para dar esse pós-venda para os clientes, né? Ou seja, assistência técnica em campo, né? A parte de reparo em laboratório e a venda de spare parts. E isso é bastante importante informar, porque a gente tem um estoque bastante volumoso, né, em termos até de quantidade, e temos também toda a parte de conhecimento para restabelecer esse equipamento e deixar a produção do cliente em pleno funcionamento. É separado de automação industrial, mas a gente pode falar que também é uma automação, né? Claro, porque o CNC, ele é o computador que controla a máquina. Então, ele é uma automação também, só que da automação da produção. Então, também é uma forma de automação. Muito bem. Bom, eu queria retomar o dado que eu trouxe no começo da entrevista, né? Que pode aumentar a produtividade em até 58%, isso segundo um estudo da Atlas. Gostaria que vocês falassem como é possível, quais são as principais tecnologias aí que garantem esse aumento aí na produtividade. Aqui no Brasil, né? Falando de Brasil, é óbvio que a gente tem assim alguns países que já estão, países de primeiro mundo, que a gente costuma dizer, né, que estão já bastante avançados em tecnologia, né, mas a gente vê que o Brasil está avançando, né, com alguns investimentos, algumas ajudas até governamentais, de certa forma, né, para estar investindo mais em tecnologia, né. A gente vê um avanço muito forte na questão do IoT, né, daquela geração que a gente fala de Big Data, né, ou seja, trabalhar com as informações, né, ter mais coleta de dados, basicamente, para a gente aprender com esses dados e, de certa forma, criar matrizes para atuar, né? Então, basicamente, o resumo disso é essa coleta de dados, né, que a gente fala em tempo real, né? A gente tem uma internet muito avançada, então isso é possível através de cabos e transmissões muito mais rápidas, obter esses dados e trabalhar com uma certa inteligência e estabelecer uma manutenção preventiva, uma corretiva, uma preditiva e por aí vai, né? Então, a gente vê esse caminho, né? Principalmente quando a gente fala de Mitsubishi Electric e Japão, né? A gente já tem uma evolução muito alta, né, das novas séries de equipamento que a gente chama M8 série V, que já é um CNC que, de certa forma, ele já consegue aprender, né? E como que seria esse aprender dele? Seria machine isso. learning. Exatamente, com machine learning. Então, ele começa a obter dados, a coletar dados da máquina e, com isso, estabelecer, através de matrizes, uma atuação ou até uma informação para o usuário
que aquela peça pode vir a danificar-se por um certo esforço, né, ou por uma operação incorreta. Então isso está sendo muito investido, né, através do quê? Através de software da própria Mitsubishi Electric, que a gente tem aqui no Brasil, e a gente consegue, né, através da instalação desse software, num servidor, ele começar a coletar os dados das máquinas e estabelecer planos de manutenções mais, de certa forma, precisos e, claro, menos custosos, né? Porque quando a gente acaba aqui não monitorando isso, a gente vai ter, sim, de certa forma, uma elevação do custo, né? Porque aí vai chegar no extremo de realmente parar o equipamento e você ter que atuar numa manutenção corretiva. Quando a gente faz uma análise preditiva e preventiva em um equipamento, a gente vai evitar que ele pare, fique longo período sem produção, que gera bastante prejuízo, e vai fazer uma manutenção de uma forma assertiva. Ou seja, eu vou ter o equipamento funcionando durante o tempo que ele precisa funcionar, sem paradas não planejadas, e também com processos que evitam, por exemplo, a gente pode fazer um processo de empréstimo. Nós levamos o equipamento até a máquina, ela continua rodando e produzindo em pleno funcionamento, leva para o laboratório o equipamento do cliente, faz a preventiva, depois instala novamente. Com isso, eu evito prejuízos. Eu evito que a máquina fica parada sem produzir, que é o foco principal da indústria, né? Não ter máquina parada. Porque muitas vezes a máquina roda 24 horas por dia. Então, eu não tenho período de desligamento dela. E esse é o nosso objetivo, não deixar a máquina parada. Um tempinho desligado já traz uma falta de ganhos, né? Muito grande. Bastante. Às vezes tem máquina que faz uma peça a cada 2 minutos, 1 minuto. Então, se eu ficar 1 hora parada, eu já tenho um prejuízo enorme. Tanto em produtividade, quanto em dinheiro também, né? É as duas coisas. Tiago, a gente falando sobre as máquinas, né, que fazem isso, olha só o tanto de produto que uma máquina pode fazer. Sempre vem aquele questionamento sobre as máquinas estarem ocupando os cargos que seriam dos humanos. Que você acha disso? Por que a gente não poderia ver de uma forma tão negativa? Ah, sim. É importante esse ponto, né, a gente comentar, porque realmente fica aquela pergunta, né, de, eu vou, por exemplo, vou instalar um robô na máquina e, de certa forma, esse robô vai tirar a função do operador, né? Mas a gente vai ter uma certa experiência disso, se a gente for lembrar, né, do pessoal que fazia o corte de cana, né, e foi aplicado máquinas, né? Então, você teve, claro, um aumento da produtividade, mas trazendo um pouco para o nosso mundo, né, o fato de você colocar um robô ali, óbvio, ele vai fazer o trabalho manual, né? Mas aquele operador em si, ele acaba aqui tendo a oportunidade, né, de ocupar cargos de certa forma mais que possam evoluir ele, né? Ou seja, ele pode ser um programador do robô, né? Ele pode ser um programador da própria produção da empresa, ou seja, fazer a programação via computadores, que hoje é muito comum, né? Hoje, como é que funciona? Antigamente, a gente tinha aquele operador que fazia de modo manual na máquina, né? Aí a gente veio para um CNC, onde você tem um programador que faz a programação do CNC, coloca nele e ele executa de forma autônoma esse processo, e ele depende do operador para basicamente colocar a peça e abrir a porta. Então você veja que isso não é assim um trabalho que traz um benefício para aquela pessoa que está fazendo essa operação, porque basicamente ela está colocando a peça, né, limpando ela no máximo e apertando o botão. Então isso não traz ali uma certa evolução, ou seja, não soma muito conhecimento para essa pessoa. Aquele filme, né, Tempos Modernos do Chaplin, a gente vê que não tem um desenvolvimento intelectual, né? Exatamente. Exato, eu não vejo como uma substituição em si, eu vejo como um apoio. Porque a tecnologia, a automação, robô, CNC, ele vem para ajudar o humano. Inclusive, tirar aquele trabalho laboral pesado, deixa uma máquina fazer e deixa o humano trabalhando de forma pensante, de forma a idealizar os processos, a programar, a fazer novos produtos. Então, é uma ajuda, é um apoio que nós temos, não é uma substituição. E é importante dizer, Mafê, que assim, é muito legal você ter essas pessoas, de certa forma, com um pensamento em programação e automação, porque hoje, né, a gente fala que isso é um ativo da empresa, né? Que você tem que cuidar dele, né? Ou seja, o pensamento ali não é um ativo físico, né? Mas é um ativo intangível que a gente fala, né? E esses ativos intangíveis cada vez mais estão sendo investidos, né? Você vê o movimento das indústrias agora, né? Que a gente fala da era 4.0, 5.0, caminhando para o 5.0, onde você tem menos ativos, ou seja, menos investimento mesmo ali
em máquinas, em manuais, né? Ou seja, em máquinas muito mais evoluídas, porém eu preciso de um ativo intangível, que no caso é o ser humano evoluído, para estar entendendo a tecnologia e fazendo ela funcionar. E são vagas cada vez mais cobiçadas, né? Não tem tanto Exato. profissional capacitado para cumprir essas funções. Sim, o mercado, no momento, a mão de obra qualificada está cada vez mais difícil e mais específica. Então, a pessoa tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que ir atrás do conhecimento específico para aquele tipo de função. E, como a gente disse, não é algo tão simples. E é uma oportunidade de desenvolvimento. Então, uma área que agrega bastante. E o pessoal que está estudando, realmente investindo nessa área, vai longe. Tem futuro. Quando eu estava pesquisando aqui, né, para fazer as perguntas aqui, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, do Albert Hubbard, que é a seguinte: uma máquina consegue fazer o trabalho de 50 homens ordinários, mas nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário. Exatamente, esse é o ponto que acabamos de falar. Resume bem a nossa colocação, exatamente. Muito bem. Bom, gostaria que vocês falassem sobre as principais soluções, né, que a Mitsubishi Electric oferece nessa divisão. Sim. Então, a divisão de CNC, né, que basicamente o CNC, né, dando uma explicada, ele é o controlador numérico controlável, né, que a gente chama, que é essa sigla CNC. O que a gente pode resumir para ter um entendimento sobre ele? Basicamente, ele é o computador da máquina ferramenta que a gente chama, né? E hoje, máquinas-ferramentas, a gente pode entender como um torno, centro de usinagem, centro horizontal. Então, assim, são máquinas basicamente para produção, né? Então, o que a gente tem de produção em máquina-ferramenta hoje muito conhecida no Brasil? É a parte automotiva, né? Então, peças de automóvel, desde a roda até peças do motor, são usinadas, né? Então, ou seja, depende de máquinas-ferramentas. A gente pode estender até para aeronaves. Então, existem clientes que têm máquina-ferramenta fazer peça de avião, navio, trator, caminhão e assim vai. Então, são peças que muito importantes para a indústria, não só brasileira, mas a indústria internacional. Né? Então, basicamente, esse é o nosso produto aplicado, né? A Mitsubishi, o que ela faz aqui no Brasil, né? A nossa divisão? Ela é uma divisão, como eu havia falado, de serviços, né? Ou seja, as máquinas são importadas para o Brasil, né? A gente tem bastante máquinas do Japão, por exemplo, que vieram para cá, máquinas de Taiwan, que são países que produzem muita máquina, ou seja, tem muitos fabricantes de máquina-ferramenta que fazem essas máquinas e utilizam o nosso comando. E quando elas vêm para cá, elas obviamente são novas, né? Então a tendência é não dar problema, por assim dizer, né? Mas aí toda aquela carga que a gente comentou de talvez uma não manutenção preventiva, uma não preditiva, né? Ou seja, a demanda até da produção, né? Porque isso para a indústria brasileira hoje um grande problema, né? É investimento nesse ativo, né? A gente sabe que é custoso, né? A gente tem uma paridade bastante distante também do próprio dólar, né? Que essas máquinas geralmente elas vêm com precificação de dólar, então é difícil, né, por empresário brasileiro dispor monetariamente para investir nesses ativos, de certa forma, né? Então esse é um desafio da indústria brasileira, mas acredito que a gente vem superando muito bem, principalmente quando a gente fala de América do Sul, né? Então, a partir desse momento que a gente tem essa máquina na indústria, a gente está aqui no Brasil então para dar o quê? O suporte para o cliente. Ou seja, na hora que a máquina parar, né, por uma pane elétrica, então a gente tem todo um aparato na nossa empresa para dar suporte para o cliente, né? Ou seja, existem técnicos que a gente envia propriamente dito para o cliente, ou seja, na fábrica do cliente, onde ele pode dar a manutenção ali corretiva, imediata, né? A gente tem também planos de preventiva, como a Camila colocou, né? Que a gente pode ir na empresa do cliente, colocar o equipamento, ou seja, deixar a máquina produzindo, que isso é a maior demanda possível, né? Trazer o equipamento do cliente, fazer uma manutenção preventiva, visando o quê? Estender a vida útil e minimizar os custos, né? A preventiva ela sempre vai ser menos custosa do que a corretiva. E a gente tem também uma venda de peça, né? Então, se o cliente, eu preciso comprar uma bateria, preciso comprar um encoder, então a gente tem todo um estoque também para estar ofertando para o cliente para manter esse equipamento funcional.
Muito bem. Quer complementar com alguma Não, só informação? lembrando que a nossa divisão ela é focada em CNC, mas o nosso laboratório, toda a nossa parte de reparo e assistência técnica também é estendida para a área de automação. Então, também conseguimos dar suporte para robôs, para inversor, no nosso laboratório. Então, apesar de ser uma divisão de CNC, o nosso laboratório é equipado para todos os produtos da Mitsubishi. Muito bem. Bom, a gente está falando depois da compra, né? Já na Isso. manutenção, enfim. Se o cliente estiver na dúvida, tem algum simulador que ajude ele a realizar a tomada de decisão? Hoje a tomada de decisão, ela assim, é claro, obviamente existem clientes que já têm máquinas com o nosso comando e daí ele vai muito pelo Customer Experience, né? Ou seja, a experiência dele com a Mitsubishi Electric, tá? Hoje, mundialmente falando, existem 3 grandes players no mundo de equipamento CNC, né? Que no caso é a Mitsubishi, uma outra empresa japonesa chamada Fanuc e uma empresa alemã chamada Siemens. São os 3 grandes players no mundo em todo. Tá? Então, a gente é até orgulhoso de ser um desses grandes players, né? nesse nicho de mercado. Tá? Então, assim, primeiramente é a questão da experiência do cliente, onde ele pode sim falar para aquela pessoa que está vendendo a máquina para ele, olha, eu quero com o comando Mitsubishi. Tá? Então, existem esse meio operante, né, no Brasil, porém existem casos que o fabricante da máquina, ele tem lá já a máquina pré-determinada com aquele comando. Então, ele acaba aqui oferecendo isso para o cliente. Tá? Eu diria para você que a gente acaba aqui tendo contato com o cliente, né, a parte de service de pós-venda, depois que ele comprou a máquina. Tá? É comum isso, porque antes de comprar a máquina ele vai direto com o fabricante, né? E aí ele acaba selecionando ali entre ele e o fabricante essa máquina. Nessa parte, como que a Mitsubishi atua? Né? Não só a parte de serviços, mas também a gente está aqui para dar conforto para todos os usuários. Ou seja, o usuário final, que é o cliente que vai comprar aquele ativo, né? Mas também com o fabricante de máquina. Né? Então, qual que é a nossa função? É dar um suporte rápido, preciso e de alta qualidade, para dar um conforto para o fabricante de máquina ferramenta e falar assim, bom, posso vender com Mitsubishi que eu tenho todo um aparato no Brasil para dar suporte para mim. Então isso é o principal passo para nós. A gente até brinca que a gente fala que esse é o nosso primeiro cliente, né? Ou seja, ele está fabricando a máquina, ele compra o nosso produto para montar a máquina dele e assim ele se sentir confortável e falar, bom, com o Mitsubishi está tranquilo, eu tenho um suporte, eu tenho pós-venda, se o meu cliente precisar ou se eu precisar em algum defeito durante a garantia, eu posso contar com a Mitsubishi Electric. Então a gente faz esse trabalho muito forte com o fabricante e tem também um outro cliente que a gente chama de dealer. O dealer nada mais é uma pessoa que começa a importar a máquina. Então imagine, eu abro uma empresa e eu começo a importar máquinas da China, por exemplo. E aí eu decido vender essas máquinas no Brasil. E aí eu tenho todo um aparato para vender essa máquina, ou seja, o pessoal de vendas, e tem o pessoal técnico para fazer a instalação da máquina. O que a Mitsubishi faz? Nesse momento, a gente faz uma parceria com esse dealer, com esse cliente, né, para nós também, de dar o quê? Treinamento de manutenção para ele, a parte de assessoria, né, a parte de suporte. Para quê? Para que ele também se sinta confortável e falou, opa, legal, o pessoal da Mitsubishi Electric, atencioso, o produto é bom, tem qualidade, né, tá atendendo meus clientes, e aí ele acaba aqui, de certa forma, fomentando essas vindas de máquinas, né, com o nosso comando. E, de certa forma, aumenta a nossa base instalada, que, por consequência, né, a gente acaba atendendo um certo momento. Tá? Normalmente, esses técnicos, eles sempre precisam do treinamento Mitsubishi ou um técnico já consegue operar? Eles precisam, sim, do treinamento. Tá? Pensando assim num técnico que nunca viu o comando, né? Então, basicamente, a gente dá o treinamento operacional, né, do comando. Então é uma venda casada, né? Exatamente. Então a gente dá o treinamento operacional, dá o treinamento de manutenção também, né? Mas nesse caso, o que a gente faz? A gente faz em ações comerciais proativas, né? A gente realmente faz uma parceria, né? Ou seja, não tem, de certa forma, custo para esse parceiro, para esse fabricante de máquina ou para esse importador de máquina que é o dealer, não tem custo para eles que eles tenham toda a base de conhecimento da gente, o relacionamento, né? Entender que o produto tem qualidade, tem suporte, para de certa forma fomentar essa quantidade de máquinas instaladas no Brasil. E aí sim, a gente consegue atuar, né, na garantia ou depois da garantia, fazendo todos esses trabalhos que a gente comentou. Camila, o que vocês ouvem de feedback aí desses clientes? Olha,
primeiramente, um feedback maior é Mitsubishi não dá problema. A gente escuta Melhor muito isso, o melhor feedback feedback é que a Mitsubishi é muito confiável. Então, nossos produtos são confiáveis. Mas é claro que a gente não depende só da confiabilidade. A gente tem vida útil de componentes, a gente tem... Aqui no Brasil tem vários fatores externos também, de estabilidade de rede, harmônicas, quedas de energia, descargas elétricas. Então, os clientes, eles estão bastante conectados com a gente, ele tem nosso contato bem direto, bem junto ali mesmo, eles conseguem ter acesso ao nosso time técnico, time comercial, e o feedback é bom, porque, principalmente com relação à assistência, nós não deixamos a máquina parada, a gente tem nosso serviço de empréstimo, tem todo o apoio operacional e suporte técnico via telefone e e-mail, né? A gente tem vários canais de acesso com WhatsApp, vídeos. Então, o Omnichannel. É todos os canais para realmente poder suportar o cliente quando ele mais precisa, que é quando tem algum problema, algum alarme na máquina, aconteceu algum pane elétrico, alguma coisa. Então, nosso feedback é que a Mitsubishi está lá presente, né? E é parceira desses clientes. A gente consegue ajudar eles quando eles mais precisam. Acaba criando até um laço de amizade, não é? Sim, exatamente. A gente sabe que é um momento, assim, delicado, né? Porque a gente brinca que a gente trabalha no ponto-socorro, né? A gente é os médicos das máquinas, né? Sim. Então, assim, sempre que o cliente liga pra gente, é numa urgência, né? Ele tá com a linha de produção dele parada, né? Então, a gente sabe que ali é um momento crítico, de estresse de certa forma, né? Então, a gente tá aqui, de certa forma, para trabalhar junto com o cliente e a gente sabe que no final a gente fica feliz, né? Sim. Com o resultado positivo da máquina funcionando e também ver que o cliente ficou satisfeito. Eu acho que isso é o melhor de tudo, né? A gente está aqui para dar o nosso melhor e enxergar, né, no cliente que ele ficou satisfeito com aquele trabalho. Sim. Aí depois disso a gente pode, obviamente, desenvolver trabalhos pensando em amenizar ou atenuar essa curva de defeitos, né? Existem clientes no Brasil que a gente inclusive está fazendo trabalhos desse, né? A gente está fazendo a preventiva basicamente da fábrica dele inteira, né? Então, assim, são clientes que de certa forma têm já um projeto, tem investimento, tem budget para proceder isso, né? Só que a gente entende que tem clientes que dificultosamente não tem isso, né? Então acabam que de certa forma ali estando só no pior caso, que seria a corretiva mesmo, né? Mas essa é a nossa ideia, da gente falar assim, não, pera lá, vamos trabalhar junto, vamos dar o suporte que você precisa, vamos colocar esse equipamento para rodar e aí sim a gente vai desenvolvendo o relacionamento, né? Investimentos ali a médio, a curto e a longo prazo. Porque são serviços que não é, tipo, você vende e aí acabou, né? Exato. Se mantém, tem as manutenções, Sim. mesmo que nada pare, né? Exato. A gente tem que levar em consideração que no Brasil tem máquina rodando da década de 70, 80. Então, temos equipamentos que a gente brinca lá no setor que já são vovôs, que já tem bastante tempo rodando e continuam rodando. Então, é um suporte a longo prazo mesmo, né? É um longo prazo real, porque são máquinas antigas, estão rodando e quando tem algum problema ou alguma coisa, precisa do nosso apoio para conseguir manter rodando por mais tempo. Então, esse é o nosso serviço, é o que ele disse, é o pronto-socorro para imediatismo. Como é o perfil desse cliente brasileiro? Ele faz as manutenções mesmo ou normalmente vai quando tá pegando fogo o negócio? Olha, a maioria vai quando tá pegando fogo. Mas, aos poucos, estamos conseguindo ir conscientizando e puxando mais o cliente para focar em preventiva, em vida útil do produto, em fazer uma troca de algumas peças a cada 2 anos, 3 anos, né? De acordo com a especificação do componente. Aos poucos, muitos clientes já estão começando a entrar nesse processo. Alguns estão até comprando alguns itens spare parts para poder fazer essa preventiva, mantendo a máquina funcionando. Mas é um caminho que a gente ainda vai ter uma certa dificuldade em percorrer e ainda tem um longo caminho pela frente para conseguir mudar um pouco a mentalidade do brasileiro. Exatamente, porque assim, a grande dificuldade é aquilo que a gente comentou um pouco, né? A gente não consegue, de certa forma, ter uma indústria que tem ativo, ou seja, máquina sobrando, que consiga cobrir as outras máquinas da produção. Né? A gente tem uma dificuldade em investimento, né? De certa forma, né? E em planejamento também, né? Então, hoje, se você pegar uma indústria, basicamente, na cabeça do empresário, ela tem que estar 100% operando, ou seja, fazendo as peças para ele fazer toda a rodagem do sistema, né? Ou seja, a produção e a produção, de certa forma, cobrir, né, esses passivos que ele tem, de certa forma. Então, isso é bastante dificultoso, né? Então, os meios operantes hoje de uma indústria,
ela basicamente está operando quase com a capacidade de 100%. É claro que 100% não existe, porque tem quebra, tem parada, tem a preparação. Então, existem alguns itens ali que já sabe que não vai conseguir tirar 100% daquela máquina, né? Então, quando ela para, de certa forma, fica aquele buraco na produção, né? E às vezes, quando você tem uma produção seriada, que geralmente são as empresas automotivas, que você tem todo um processo, né? Passa pela máquina A, B, C, parou a A, para a B, C. Não tem como, né? Então, isso é a grande dificuldade hoje, né? Mas a gente vem, sim, trabalhando, assim, dando ferramentas para esses clientes para eles conseguirem, de certa forma, atrelar, né, a manutenção com o time da produção, né? Que a gente brinca que é uma eterna competição, né? A produção está ali para colocar e deixar a máquina produzindo. Esse é o ideal dela. E a manutenção, de certa forma, está tentando, assim, olha, vamos aplicar isso, vamos parar um pouquinho para ver se a gente consegue melhorar, né? Então tem esse jogo de estica a corda ali, né? E a gente sabe que a produção é o ideal, né? É aquilo que gera mesmo a capitalidade da empresa, mas a gente vem trabalhando aí com ferramentas para o time da manutenção para ver se a gente consegue convencer e estabelecer esses planos que ajudam. Mas é impressionante, a gente mal pensa na aposentadoria, né? Exato. Sim. Exatamente. Bom, eu acho que é importante ressaltar também ter a manutenção com peças originais, né, do fabricante, certo? Sim, faz toda a diferença. Porque quando você usa a peça original, você está mantendo a originalidade do produto e usando as mesmas peças que foram especificadas no projeto daquele equipamento. Quando você não usa a peça original, que muitas vezes não tem no mercado, porque a especificação dela foi desenvolvida para aquele produto, você altera todo o projeto da placa, da peça. Então, você pode alterar a capacitância, a funcionalidade. Uma placa que você tirou a originalidade dela pode acarretar em uma queima de um produto lá na ponta. Não necessariamente o problema vai aparecer primeiro nela, vai aparecer lá num produto da ponta, no motor, alguma peça começa a esquentar. Então, é muito importante. E como a Mitsubishi é fabricante, todos os nossos componentes vêm da fábrica no Japão. Então, são todos os mesmos que montou no projeto na hora da venda daquele equipamento, são que a gente usa para fazer o reparo. Então, a gente mantém a placa, todos os equipamentos nossos, da forma que ele saiu da fábrica. Então, é bem importante porque isso aumenta a vida útil. Então, a gente consegue garantir que o equipamento vai ter a vida útil conforme tabela. Assim, acho que é a única maneira, né, de manter essa estabilidade. É importante mencionar isso porque, de novo, né? As peças são todas importadas. Sim. De certa forma, a gente já tem uma disparidade do dólar no começo, né? E todo aquele Meu Deus, na hora que você falou do dólar, eu quase chorei. Porque eu vou fazer uma viagem em breve. É complicado mesmo, exatamente. Infelizmente para nós, né? Mas assim, é importante a gente ter essa visão, né? Infelizmente, a gente sabe que, não só no Brasil, né? Mas a gente visita alguns países da América do Sul também, e a gente vê que, assim, há uma dificuldade, né? Há uma dificuldade em procurar o fabricante e, de certa forma, também há uma cultura, né? Às vezes a gente se olha e fala, putz, eu tenho um carro da Toyota, eu vou levar na Toyota, putz, vai ser caro, né? Então, assim, tem isso, né? Tem essa cultura, né? Então, mas eu queria, de certa forma, até dar um conforto para os usuários que, no caso da Mitsubishi, né, a gente faz o orçamento sem cobrar, né? Então, já é acho que um grande passo para o cliente falar assim, não, eu vou mandar lá e a análise não é cobrada. Né? Então, já para tirar esse medo, de certa forma, assim, olha, deixa eu analisar, deixa eu fazer um orçamento e ver se realmente aquilo é passível ou não. Com certeza, por experiência, tá? Dando o reparo, ele vai chegar na conclusão e falar, putz, não tá caro do jeito que eu pensei, de certa forma, né? Porque isso acaba aqui sendo intrínseco dos clientes, né? Mas o que a Camila comentou é muito importante, né? A gente tem um trabalho muito forte, né, de investimento do estoque em si, em termos de componente, em termos de placas e equipamentos inteiros, né? E um brasileiro, né, por ser brasileiro, tendo esse costume de certa forma, a gente veio investindo muito no nosso laboratório, tá? Eu tô na Mitsubishi já faz 16 anos, tá? Então eu já tive o prazer, de certa forma, de começar com uma empresa que era representante da Mitsubishi no Brasil, que respondia para o pessoal dos Estados Unidos, ou seja, a gente não tinha nem ligação com o Japão na época. E depois a gente fez todo um caminhar, onde a gente virou realmente Mitsubishi Elétrica do Brasil, divisão CNC, onde agora sim, temos japoneses que estão dentro do nosso setor para fazer a comunicação com o time de engenharia da fábrica. Ou seja, olha que vantagem. Então assim, se eu tiver alguma dúvida, eu tenho um japonês lá
que ele pode comunicar diretamente com a fábrica e resolver isso. Ou seja, ele fala com o cara que desenvolveu aquele produto. Isso é muito importante, muito rápido, né? E de certa forma também eu tenho acesso ao componente original. Às vezes, né, a gente pega aqui no Brasil, o cara fala, mas eu vou colocar esse componente, esse capacitor aqui, que é próximo da capacitância daquela placa, né? Então, assim, próximo não é o que foi projetado. E quando você faz isso, você acaba que alterando toda a reatância do circuito. Aí você pode... Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Capacitância. Capacitância, né? Então você acaba que, de certa forma, né, assim, em termos mais técnicos, você altera basicamente o circuito. E aí você pode o quê? Você pode alterar a corrente, a tensão. E aí você acaba, como a Camila colocou bem, né, afetando outros equipamentos e, de certa forma, diminuindo a vida útil. Exato. Porque lá no final você fala assim, poxa, eu vou ter que trocar tudo. É um A gente tem barato saindo caro. A gente tem um exemplo Sim. assim muito legal para falar, mas eu fico até triste por causa do cliente que sofreu nesse exemplo, né? Pra você ter uma ideia, a bateria, né? O cliente ele estava com CNC e aí o CNC esgotou a bateria e aí ele, vou comprar uma bateria no mercado paralelo. E ele colocou essa bateria no CNC. Só que essa bateria era fora de especificação, né? Que a gente costuma falar bateria pirata, né? De origem genérica, né? E daí ele colocou essa bateria, aumentou a corrente, que estourou todo o circuito e afetou o processador principal. Conclusão, teve que comprar um CNC novo. Investimento de mais de 20 mil reais. Nossa. Por causa de uma bateria que custa 300 reais. Então assim, sabe? A gente sabe, não tinha informação e tal. Mas por isso que eu falo, é importante a gente dar esse voto de confiança e, de certa forma, mandar esse produto, né, para o fabricante e falar assim, bom, deixa eu ver. Né? Ou até aquilo que a gente comentou anteriormente. A gente tem todo um aparato, uma equipe técnica que dá suporte para o cliente, que tira dúvidas por telefone, que dá, de certa forma, instruí-lo para ele seguir e tomar a decisão mais correta. Né? A gente não quer, a gente não está aqui para forçar ninguém para usar o fabricante, longe disso. Mas é aquilo que eu falo para minha equipe. A gente está aqui para ser parceiro do cliente, para tirar a dúvida dele, para mostrar para o cliente que estamos aqui para ser parceria, né? Tirar as dúvidas, dar todo o suporte que ele precisa. E Camila, como que é a estrutura do laboratório? Como são feitos os reparos? Bom, aqui no Brasil nós temos um laboratório totalmente equipado para atender todas as linhas da Mitsubishi, que de base instalada no Brasil. Então conseguimos atender desde a linha M3 até a linha M8, que é a mais nova. Temos simuladores de todas as linhas com inércia para não rodar em vazio os motores, toda a estrutura, também estrutura de bancada, e nossos técnicos têm conhecimento específico. Algumas vezes vem um japonês especialista do Japão dar treinamento para eles no Brasil, algumas vezes eles vão para o Japão fazer treinamento, então toda a nossa equipe tem conhecimento técnico especializado. E nossos simuladores, nossos produtos, né, como a gente já falou hoje, são originais, e temos toda essa gama, né, toda essa diversidade de simuladores para atender todas as nossas linhas. Inclusive, a gente tem um simulador bem específico que veio do Japão, que só tem 3 no mundo. Aí, Thiago, por gentileza, poderia falar um pouquinho mais dele? Exatamente. A gente, assim, até me orgulha falar um pouco sobre isso, né? Porque a nível de Brasil, a gente tem esse simulador que a gente chama de M10 The Tester, que são 3 só no mundo. Né? E a gente fez um investimento aí de mais de R$1 milhão, né? Nesse simulador, ou seja, é difícil, né, ter uma empresa que investe muito ali, de certa forma, em ativo, né, para dar suporte, mas essa é a nossa meta, né, de ter todo um aparato, né? Então esse simulador é muito interessante, que ele faz o reparo automático, né? E na época que a gente projetou ele, foi em parceria com o Japão. Então o primeiro passo foi identificar o que eu tinha de base instalada no Brasil e verificar as minhas dores, por assim dizer, né? Às vezes em algum teste, alguma coisa que eu não conseguia executar no laboratório e tinha que finalizar no cliente. Então a gente fez esse investimento, né? Analisamos a base e daí a gente fez, vamos dizer assim, 70-30. Né? A gente fez 70% no Japão, 30% aqui no Brasil, né? Visando até, de certa forma, minimizar um pouco o investimento. E hoje, se você tem um equipamento que a gente chama da linha 7, colocar nele, ele consegue te dar um diagnóstico completo. Né? Então, é importante que a gente dá esse aparato para o cliente, né? Essa tecnologia, onde vai dar toda a informação completa para ele de como está a situação do equipamento. De novo, em termos visando a velocidade e a qualidade, que é o nosso principal pilar. Né? Então, como a Camila comentou, a gente tem simulador da linha M3 até a linha M8. E quando a gente fala M3, eu estou falando de 1980,
1978, que a gente faz o reparo. Então a gente é muito orgulhoso, né, de certa forma, em ter esse aparato, ter toda essa estrutura e, de certa forma, disponibilizar isso para os clientes, né, que isso é o mais Quer importante. dizer que a máquina é boa. Exato. E claro que com isso a gente consegue dar segurança para o cliente daquele processo, né? Aquela análise é segura, é específica e é correta. Então, quando a gente passa todo o relatório que o problema era no componente tal, né, componente X da placa, é que realmente era no componente X da placa. A gente tem essa confiabilidade pelo investimento, pela tecnologia desse simulador. Ele é de alta tecnologia e totalmente estruturado para isso, para dar essa análise detalhada até mesmo do ciclo do IGBT dentro do equipamento. Sim. Então ele é bem específico e mantém a qualidade que queremos oferecer ao cliente. E é importante mencionar também, Mafê, que é um trabalho que a gente faz assim, a gente não olha só aquele defeito, né? Então, a partir do momento que a gente recebe o equipamento para reparar, a gente faz uma análise completa. Porque é aquilo que eu costumo dizer, o nosso target é entregar o equipamento para o cliente e saber que ele vai funcionar. Né? Então, eu não posso simplesmente arrumar aquilo que queimou, aquilo que quebrou. Eu tenho que olhar todo o periférico. E isso é um meio operante normal nosso de fazer, de já sugerir para o cliente o reparo e mais toda aquela preventiva garantindo o funcionamento do equipamento. Baita diferencial. É um diferencial muito grande. Inclusive, tem um outro vídeo, tem alguns processos nossos que mostram esse simulador. Tem no YouTube, tem no nosso webinar. Depois, se alguém tiver curiosidade, também quiser mais alguma informação, pode entrar em contato com a gente, que a gente mostra nossa estrutura. Vocês, pessoalmente, têm que lidar com o pessoal do Japão? Sim. Sim. Temos reuniões, acredito que algumas mensais, trimestrais. O japonês, o nosso especialista técnico, ele senta do meu lado. Então, não fala português. Nosso contato é bem direto. O Thiago vai para o Japão uma vez no ano, pelo menos. Existem vários relatórios de qualidade que a gente precisa dar feedback para o Japão, tá? Isso eu acho que é um ponto muito importante do japonês, né? A gente fala, o japonês ele é bastante metódico, né? Mas assim, tem muita coisa ali importante que a gente aprende, né? Então a questão dessa metodologia, a questão da originalidade, né? A questão da confiança, né? A gente sabe que hoje, mundialmente falando, o Japão, de certa forma, é o grande país da tecnologia, né? Eles são muito tecnológicos, né? Então isso a gente tem que agradecer eles também, de certa forma, né? Porque eles realmente desenvolvem muito nesse ramo, né? Então, todo esse suporte que o japonês dá pra gente, né? E essa metodologia, ele acaba, de certa forma, a gente aprende com isso, né? Sim. E a gente vai tomando esses meios operantes, óbvio, do jeito brasileiro, né? Mas evitando vamos dizer, maneira de ajustar, né? Ou seja, aquela adaptação que a gente fala, né? Então, a gente acaba aqui evitando. É claro, às vezes a gente consegue fazer um trabalho dando um resultado positivo, mas mantendo o padrão, né? Ou seja, assumindo de certa forma um risco, mas um risco que foi feito uma métrica. Controlado. Controlado, que a gente chama de risco controlado, né? Então, alguns podem falar, é gambiarra. Não é. É um risco controlado. Mas a visão nossa é aquilo, sabe, Mafê? É realmente assim, olha, vamos colocar essa máquina para rodar, mas vamos colocar com confiança. Vamos colocar com certeza. Por quê? Porque a gente tem acesso à informação. A gente tem conhecimento. Então, com isso, a gente consegue, de certa forma, trazer uma segurança para o cliente final. Sim. É bem isso, né? Uma empresa japonesa é sinônimo de qualidade, não tem jeito. E assim a gente termina o Mabcast de hoje. Gostaria de agradecer muito, Camila, Thiago. Obrigada. Considerações finais? Bom, obrigada pelo convite aqui para a gente estar aqui hoje. Acho que é muito importante a gente trazermos esse assunto mais em destaque, tanto de preventiva, de manutenção, de pós-vendas e também da nossa divisão de CNC, dar um pouco mais de visibilidade. Então é muito importante, foi muito importante para a gente estar aqui e espero que todos gostem aí do nosso conteúdo. Exatamente. Eu agradeço também a participação, né? Eu acho que é muito importante estar nesse MBcast e falar, né, sobre esse importante tema. A gente sabe que ele é um tema muito grande, muito extenso, tá? Então a gente nos coloca à disposição, né, para eventuais dúvidas, vai ter todos os nossos contatos, né? E o que precisar da gente, estamos aí para ajudar a manter as indústrias funcionando e a produtividade aí no máximo possível. Muito bom. Conte com a gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E um agradecimento especial, claro, como sempre, a você que nos acompanhou pelo YouTube ou então pela plataforma aí de áudio, sua plataforma preferida. A gente se encontra no próximo Mabcast.